passos de Jesus me ensina a oferecer perdão. Graça e paz, Vanessa, Diego, boa tarde. Bora aí, gente, compartilhar essa live. Hoje nós vamos falar sobre ofensa. Nós vamos falar sobre a falta de perdão, o eu ofendido. Amém? Confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus, posso amar, perdoar. Bora, gente. Bora compartilhar aí. Eu já compartilhei os meus contatos. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto. Graça e paz, Paulo. É isso aí. Graça e paz, boa tarde. Nós estamos aqui nessa viração do dia, nesse período onde nós buscamos aí nos relacionarmos com o Senhor, amém? Boa tarde a todos, Paulo, Diego, Vanessa, graça e paz. Hoje nós vamos falar como livrar-se, né, de uma armadilha mortal que é a ofensa. Essa semana que passou, semana passada que passou, estive falando sobre pactos de sangue, né? Semana retrasada nós falamos os princípios fundamentais para ter uma cura, né, interior, uma cura emocional. E hoje nós vamos falar sobre a ofensa, onde se instala aí a ferida, né? Nós sabemos as 5 piores feridas, que é a rejeição, o abandono, a traição, a humilhação, abusos, né? E hoje nós vamos falar justamente sobre perdoar, né? A armadilha mortal é a ofensa, né? E é uma isca, né, de Satanás. Então, o mais importante que nós entendemos aqui que nós precisamos sempre ter um confronto com a verdade, né? Um confronto com a verdade que você sempre vai encontrar em toda a sua vida, né? E ter esse confronto com uma pessoa de confiança, né? Por causa desse tema, né? A ofensa, muitas vezes nós ficamos paralisados, não conseguimos progredir, né? Ir além num relacionamento com o Senhor. A gente precisa entender, né, que a essência do nosso ser é relacional, é ter uma relação com o Senhor, né? Por mais que muitas pessoas neguem, né, essa verdade, por mais que muitos ainda insistem, né, que não precisam de ninguém, isso não é verdade, né? Dentro de nós há um sentimento de dependência, né, de necessidade de relacionamento. Nós precisamos principalmente ter um relacionamento com o Senhor, ter um relacionamento
com Deus Pai, né? Onde Jesus veio revelar um Deus que é Pai, Pai nosso que estás no céu. Então, se um ser humano ficar isolado de outros seres humanos, sem contato algum, a sua tendência é enlouquecer, né? A tendência é entrar pelo caminho da insanidade, né? Pois necessitamos uns dos outros. Então, é importante saber que o nosso principal relacionamento é com o Senhor, e muitas vezes nessa caminhada, né? Nessa caminhada com Deus, nessa caminhada de prosseguir em conhecer o Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, nós ficamos bloqueados, paralisados, porque não nos relacionamos com o Senhor. Então, a ofensa, que é a questão principal que nós vamos falar, é sobre a ofensa, né? Como nós precisamos enfrentar, né, e vencer essa ofensa, enfrentar, né, e vencer as ofensas. Então, como eu falei, a ofensa, ela é uma isca de Satanás, né? Nós precisamos observar que quando os discípulos de Jesus testemunharam muitos milagres grandes e notáveis, né? Eles observaram impressionados, né? Enquanto cegos passavam aí e mortos eram ressuscitados, né? Ouviram Jesus ordenar que uma tempestade ameaçadora se acalmasse, né? Viram milhares, aí eles viram milhares, né, serem alimentados ali, a multiplicação dos pães, né, dos peixes, né, eles presenciaram esse milagre da multiplicação, e a lista, né, dos milagres, a lista dos milagres e maravilhas que Jesus fez eram, né, e são até hoje inesgotáveis, né? De acordo com a Bíblia, né, um universo de livros ali, né, não poderia, na realidade, conter tudo aquilo que o Senhor fez. Então, João 21, 25 diz o seguinte, João capítulo 21, né, versículo 25, diz: este é o discípulo que testifica destas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, todo, né, o testemunho do Senhor Jesus vem de acordo, né, com uma verdade bíblica, e o testemunho é verdadeiro. Então, todos os livros, né, da humanidade não poderiam conter os grandes feitos que Jesus fez. Nunca antes, né, a humanidade testemunhou a milagrosa mão de Deus de uma forma tão avassaladora, de uma forma tão poderosa, né? E contudo, né, por mais assombrados e impressionados que os discípulos estivessem, não foram esses milagres que os levaram a duvidar. Olha, quero te chamar a atenção, né? Quero chamar a atenção você para a vivência desses discípulos. Eles tiveram, né, um relacionamento profundo com Jesus, viram inúmeros milagres, mas não foram isso que levaram eles, né, a duvidar, né? Não foram esses milagres que os levaram a duvidar. Esse desafio viria mais tarde, próximo, né, ao final do ministério de Jesus, né, na terra. Então, Jesus havia instruído ali seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, né, 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe, né? Então disseram os apóstolos ao Senhor, quando Jesus ministrou sobre isso para eles, né? Aumenta-nos a fé. Lucas 17, versículo 3 ao 5 fala sobre isso, né? Então aumenta-nos a fé, né? Então aquele clamor por mais fé não foi inspirado pelos milagres, nem pelos mortos ressuscitados, nem pelo mar acalmado, né? Mas pela simples ordem de perdoarem aqueles que os haviam ofendido. Vocês conseguem entender como que isso é algo profundo e poderoso? Que nós precisamos aqui mergulhar para não cair nessa armadilha mortal que é a ofensa. E nós precisamos entender, né, que nós precisamos nos livrar, né, livrar-se, né, de uma armadilha que é a ofensa. E
todos os discípulos aqui, né, volto a repetir, eles presenciaram cada milagre de Jesus. Eles presenciaram tudo que Jesus havia feito ali. Ressuscitou mortos, fez a multiplicação dos pães. Mas quando Jesus ministrou para eles, olha, é necessário, né, que vocês perdoem os seus irmãos. É necessário que você perdoe o seu irmão que te ofendeu, né? Se eles vierem ter com você 7 vezes no dia e 70 vezes, né, vier ter contigo dizendo, estou arrependido, né, perdoa-lhe. Aí os discípulos ouviram isso, e o que os discípulos fizeram aqui? Falaram, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Eles viram várias coisas. Eles viram grandes milagres. Mas em nenhum momento eles falaram, olha, aumenta-nos a fé para ver os mortos ressuscitar, para fazer a multiplicação dos pães. Mas quando Jesus pediu, né, para eles perdoarem aqueles que a haviam ofendido, eles falaram, aumenta-nos a fé. Né? Jesus disse, é inevitável que venham os escândalos. Lucas capítulo 17, né? A expressão, e nós precisamos entender aqui que a expressão escândalos, na versão da língua inglesa, aparece como offenses. Palavra que pode ser traduzida como escândalo ou ofensa. A maioria das versões da Bíblia em língua portuguesa, né, utiliza a tradução escândalos, né, escândalos. Contudo, é importante considerar que a passagem de Lucas capítulo 17 refere aqui a ofensas, né, que alguém pode cometer contra nós, bem como ofensas em geral, né, as quais geram escândalos, né. Por isso, nos versículos seguintes, Jesus fala sobre a importância de perdoar, como é importante perdoar, né, o nosso irmão. Tenha ele pecado contra nós ou contra qualquer outra pessoa, né, gerando escândalo em nosso meio. Então o problema não são os momentos, né, não são os momentos em que seremos ofendidos. E por que nós vamos ser ofendidos? Em um momento ou outro, em qualquer tempo, nós podemos ser ofendidos. Mas qual será a nossa reação em relação à ofensa? É fato. Infelizmente, é fato que hoje muitos cristãos estão, né, nesse cativeiro da falta do perdão. Hoje muitos cristãos estão com o seu relacionamento paralisado, bloqueado, por não perdoarem a ofensa, e muitos nem sabem que estão ofendidos, muitos nem sabem, né, que morderam a isca, né? É fato isso, infelizmente é um fato, né, que muitos e não poucos são ofendidos e se tornam cativos da falta de perdão. Então hoje, né, eu tenho lançado esse desafio de nós caminharmos diante da leitura do livro A Isca de Satanás, para nós podermos crescer nesse entendimento, podermos andarmos nessa capacitação espiritual de perdoar para recebermos perdão, porque Jesus falou que quem não perdoa não é perdoado. Então o propósito aqui hoje, né, é nós caminharmos diante da leitura desse livro, compartilhando momentos, situações, testemunhos, experiências, para podermos sermos capacitados, né, adquirindo conhecimento, buscando em oração, né, a presença do Espírito Santo de Deus para este momento, porque todos nós vamos passar por este momento de ofensa, e tudo que o inimigo da nossa alma quer é justamente isso, é que nós venhamos morder a isca para ficarmos aprisionados, para ficarmos cativos. Mas em nome de Jesus, né, em nome de Jesus, nós vamos crescer nessa capacitação, nós vamos crescer nesse propósito, né, e vamos, né, caminhar e aprender a lidar como Jesus sempre lidou com as ofensas. Então, o propósito é encorajar, né, nós sermos encorajados nesse momento, né, pela palavra, pelo entendimento de discernir a hora que a ofensa vem, para caminharmos, né? E hoje, né, quero te chamar para ser um só comigo, como corpo, igreja de Cristo, né, para caminharmos dentro dessa relação com a palavra. Então eu quero te chamar neste momento
para juntos orarmos, para juntos clamarmos, né, nesse propósito, nesse tema que é tão importante, né, para nós aprendermos a livrar, né, a livrar-nos, né, a livrar-se de uma armadilha que é mortal na nossa relação com o Senhor. Como eu falei, né, a nossa essência é relacional. Então, por mais que muitas pessoas neguem essa verdade, por mais que muitos ainda insistem, né, que não precisam de ninguém, né, dentro de nós há um sentimento de dependência na relação. Então, eu quero te chamar você neste momento, neste período, para repetir essas palavras, né, em oração, e orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus venha mostrar áreas ocultas do nosso ser, do nosso coração, que precisa liberar perdão para alguém. E nós vamos orar neste momento, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir para esse período, neste momento, para crescermos, para discernirmos, para termos a capacidade de perdoar, né, os nossos ofensores e perdoar todos aqueles que têm nos ofendido e aqueles que nós ofendemos também, né? Então, a minha oração nesse período é que eu tenho um momento, uma palavra de oração agora. Eu quero clamar, né, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor reveles a sua vontade, revela, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade pelo teu Espírito, através da tua palavra. Enquanto nós compartilhamos este momento de perdão, de livrar-nos, né, dessa armadilha que é mortal, nós desejamos, Senhor, a tua presença. Queremos expor todas as áreas ocultas do nosso coração. Eu quero expor, Senhor, todas as áreas ocultas do meu coração, Pai, que tem me impedido de te conhecer, de me relacionar mais com o Senhor, de servir mais ao Senhor com eficácia, com integridade de coração. Abra o meu coração com a convicção que o teu Espírito vai nos conduzir, vai me conduzir, vai conduzir a vida de cada um dos teus filhos que estão nos assistindo, que vão ouvir, que estão ouvindo, que vão nos ouvir neste momento dessa live. Que peço que o teu Espírito Santo conceda a tua graça e execute, Senhor, essa vontade do meu coração nesse momento. Que execute a tua vontade nesse desejo dentro de mim, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, quero, Pai amado, ouvir a tua voz, quero ouvir, Senhor, o teu querer e quero te conhecer mais intimamente. Que o Senhor possa conduzir a cada um dos teus filhos que aqui estão para te conhecer intimamente, profundo e no íntimo, Pai. Em nome de Jesus, esse é o meu clamor. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Então, nós precisamos entender, né, que muitas pessoas hoje estão presas, cativas pela falta do perdão. Muitos casamentos estão sendo destruídos, né, porque um coração obstinado, duro, vem como consequência de um coração ferido, um coração aonde a ofensa, né, foi semeada. E infelizmente nós sabemos que muitas pessoas estão cativas dentro desse cativeiro da falta do perdão, né, desejando o divórcio, desejando até mesmo, né, a morte de outras pessoas, odiando uns aos outros por conta da ofensa. Então o alvo aqui, né, é que nós venhamos pregar esse evangelho com ousadia, com autoridade, com intrepidez, no propósito de olhar áreas ocultas do nosso coração, áreas ocultas que muitas vezes, né, o engano foi instalado, porque aonde o coração, aonde a ofensa se instalou, né, é uma terra fértil para o engano. Então, o divórcio muitas vezes é uma consequência de uma ofensa, né? E a gente sabe que como as famílias estão sendo destruídas por conta dessa questão da ofensa, né? O meu testemunho, né, que toca o meu coração justamente é esse. Ocorreu na minha família, ocorreu no meu casamento, e eu imediatamente, né, antes de falar, né, do casamento de outras pessoas, eu falo do meu, porque o meu passou por isso, o meu casamento passou por essa armadilha da ofensa. E hoje eu posso dizer que durante muito tempo dentro do meu relacionamento conjugal eu mordi a ofensa, né?
fui ofendido e também ofendi, né? Ambos nós mordemos aí essa armadilha que é mortal se não tiver uma intervenção divina, se nós não buscarmos, né, essa intervenção, se nós não buscarmos nos relacionar, né, com o Senhor, né, dificilmente nós conseguimos sair, né? O meu casamento sofria com isso, o meu casamento sofria com a angústia, né, de ver essa situação. Então hoje pessoas que estão ofendidas, muitas pessoas hoje estão ofendidas há 10, há 15, 20 anos, né, e estão passando por esse processo, estão passando por essa situação. Então nós podemos nos alegrar, né, quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos a presença do Senhor para sermos livres, né? Toda a minha vida, né, me senti como se houvesse um muro entre Deus e eu, né? Eu, em toda a minha vida, no meu relacionamento conjugal e com outras pessoas também, eu senti que tinha um muro, né? E era essa ofensa, né? Eu participava de situações, participava de momentos na igreja, participava, né, de celebrações, de cultos, e muitas vezes me via desligado, desconectado com o fluir do Espírito, justamente porque havia uma raiz de amargura. E Hebreus 12, capítulo 12, versículo 15, diz que nós não podemos, né, deixar nenhuma raiz de amargura brotar nos nossos corações, porque se a gente permitir que essa raiz de amargura venha brotar, venha crescer, nós vamos nos privar, nós vamos nos excluir da graça de Deus. Então, hoje o propósito é liberar perdão, né? Hoje o propósito é nós caminharmos dentro dessa direção que o Senhor tem nos dado para nos aprofundarmos, né? E sairmos, nos desvencilharmos dessa armadilha que muitas vezes é mortal, né? Qualquer pessoa que tenha caçado, qualquer pessoa que tenha se envolvido na preparação de armadilha para animais, sabe que uma armadilha precisa de duas coisas para ter êxito, né? Ela precisa estar escondida, né? E hoje aqui é isso que nós queremos fazer, denunciar a armadilha do inimigo, né? Denunciar, né? E aqui, né, a armadilha para que um animal tropece nela, né, para que alguém tropece nela sem vê-la, né? E também precisa ter o que? Uma isca, né, para atrair o animal para a sua garra, né, mortal. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele trabalha nessas duas estratégias, né? Quando prepara as suas armadilhas, né, mais enganosas e mortais, né? Elas estão ocultas e contêm iscas preparadas. Muitas vezes a pessoa caiu, mordeu a isca e não se dá conta, não percebe, né? Porque é sutil, né? Cair nessa armadilha é algo sutil e tem prazer, né, em enganar. O modo de agir é astuto do inimigo, né? É perspicaz e cheio de artimanhas, né? Cheio de artimanhas. Não se esqueça que ele pode se disfarçar até mesmo de mensageiro de luz, né? O inimigo da nossa alma, ele pode até mesmo se disfarçar como um anjo de luz. Então, existe um processo nessa armadilha. Por quê? Que o inimigo, ele luta para justamente, né, fazer com que nós venhamos cair na armadilha da ofensa, porque ele quer roubar aquilo que nós temos mais de precioso, que é a salvação, né? Que é a salvação em Cristo Jesus. Não há outro nome dado no céu, na terra, né, entre os homens e Deus, que nós devemos ser salvos, não ser pelo nome de Jesus, o Cristo. Então, a armadilha predileta do inimigo da nossa alma justamente é que nós vamos cair nessa armadilha da ofensa, né? Primeiro nós mordemos a isca da ofensa, depois, né, nós vamos prosseguindo dentro de um processo de aprofundamento da ofensa, que se dá da seguinte maneira: se você morde a isca da ofensa, alguém te ofende de alguma maneira, se alguém, né, cria aí uma situação e te ofende com uma palavra, com uma atitude, com um comportamento, né, e você absorve, você morde essa isca, você vai para um próximo estágio. E qual que é esse estágio, né? É o estágio da maledicência. Por quê? Nesse próximo estágio sempre vai ter alguém
ou uma pessoa que vai falar mal dessa pessoa que te ofendeu. É como se fosse algo trabalhado mesmo, como se fosse não, é algo, né, trabalhado e manipulado pelo inimigo, porque a partir do momento que você está ofendido com a pessoa, é porque você não perdoou, né, e nós sabemos que quem não perdoa, né, não recebe o perdão de Deus, não recebe o perdão do Senhor. Isso são palavras, né, de Jesus, que quem não perdoa não recebe o perdão. Então, a partir dali, né, vai se aprofundando, né, vai se aprofundando justamente. E se não formos treinados pela palavra de Deus, né, para separar corretamente o bem e o mal, não reconhecermos as suas armadilhas, nós vamos cair nessa ofensa e vamos ficar ali parado, porque vem a ofensa, depois o segundo estágio sempre tem alguém, né, para falar mal, ou nós mesmos vamos brotando, né, essa raiz, né, de amargura em nós, vamos regando, melhor dizendo a palavra correta, regando essa raiz de amargura dentro de nós, ou falamos mal, ou alguém fala mal dessa pessoa, e essa raiz vai criando profundidade. Então o primeiro estágio é a ofensa, o segundo estágio é a maledicência, que é um caminho de via, né, de mão dupla. Ou você rega, ou alguém vem falar mal, né, dessa pessoa que te ofendeu, direta ou indiretamente, e você vai para o terceiro estágio, que é aí onde mora, né, o cativeiro mesmo, que é aí onde você está aprisionado realmente de fato. Isso é algo muito traiçoeiro, porque é uma questão que muitas vezes nós não reconhecemos, mas estamos nesse cativeiro da falta do perdão. E aí, como base bíblica, né, nesse terceiro estágio é onde nós passamos a odiar a pessoa. Então o primeiro estágio é a ofensa, a segunda a maledicência, e o terceiro estágio é o ódio. Nós matamos essa pessoa, né, dentro de nós, tratando com indiferença, agindo como se essa pessoa não existisse, tratando mesmo como se essa pessoa estivesse morta, como se nós tivéssemos matado ela, cometido um homicídio dentro de nós, matando essa pessoa, não querendo se relacionar, falando para ela por um lado, eu para o outro, né? Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, para perdoar eu tenho que me relacionar com essa pessoa? Você já pensou, gente, se nós recebêssemos o perdão, né, de Jesus pelos nossos pecados e ele não quisesse se relacionar mais conosco, né? Como seria triste a nossa condição. E nós sabemos que o fundamento para o nosso entendimento, essa essência, né, do nosso ser, é uma essência relacional com o Senhor, com a palavra, com Cristo. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Então, a nossa natureza humana e a origem disso se encontra no próprio Deus, nesse relacionamento com o Senhor. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Então, quando nós permitimos isso, né, nós vamos caminhando, né, a passos largos para perder a salvação. Porque primeira epístola do João, capítulo 3, versículo 15 diz que aquele que odeia o seu irmão, né, não tem a salvação permanente em si. Eu vou aqui, né, fazer a leitura. 1 João capítulo 3 diz o seguinte, 3 versículo 15. Eu quero ler o versículo completo porque fundamenta aqui essa condição, né, que muitas vezes nós encontramos as pessoas nessa situação. A gente percebe, né, que hoje, infelizmente, muitos cristãos, muitas pessoas, né, que nós passamos pelo processo de atendimento, ouvindo as pessoas, mapeando o coração das pessoas, conduzindo as pessoas para os princípios, para a cura interior, para a cura das emoções, elas não conseguem identificar, né? Então essa artimanha do inimigo é tão perspicaz, é tão cheia de artimanhas, que muitas vezes a pessoa está cega, né? E não consegue ver que já está nesse estágio. Então, olha o que diz primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15. Diz o seguinte: qualquer que odeia seu irmão é homicida.
E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Olha como é forte isso, né? Olha como que é importante a gente não cair nesse engano traiçoeiro do inimigo, né? E que nós cristãos precisamos enfrentar com ousadia, com coragem, né? Na verdade, a ofensa em si não é mortal, né? Caso ela permaneça, se a pessoa permanecer nessa armadilha, é mortal, mas se ela sair, se ela se permitir, né, examinar a si mesma e ter alguém de segurança para confrontar, ela vai sair dessa condição, né? Em geral, as pessoas se sentem ofendidas, né? E em geral, as pessoas que se sentem ofendidas, melhor dizendo, sequer percebem que caíram em uma armadilha. Era isso que eu estava, né? Falei aí há um pouquinho tempo atrás, né? Elas não estão cientes da sua condição, porque estão muito concentradas, né, no mal que alguém lhes fez, né? Permanece em um estado de negação. E o estado de negação é o mecanismo de defesa que a pessoa encontra ali para não enfrentar, né? Para não enfrentar a real situação dela. Então, pessoas ofendidas geralmente produzem muitos frutos, como a dor, a ira, o escândalo, os ciúmes, né? O ressentimento, as disputas, né? A amargura, o ódio, a inveja. Quando damos por conta, né? Quando damos a importância a uma ofensa, algumas das consequências são os insultos, né? Pessoas ofendidas vão ofender, né? Os ataques, as feridas, a divisão, a separação, os relacionamentos quebrados, né? Divórcios, traições, humilhações, e o retorno ao pecado, né? Infelizmente, a maneira mais eficaz do inimigo nos cegar é fazendo com que nos concentremos em nós mesmos, né? Levantando mecanismos aí de defesa, negação, orgulho. Então nós precisamos entender, né, que Jesus disse que é impossível vivermos esta vida e não sermos ofendidos, né? É inevitável que não venham os escândalos. Lucas capítulo 17, versículo 1, Jesus falou, é inevitável que não venham os escândalos. É isso que Jesus está falando, né? Em muitos relacionamentos, em muitos atendimentos, nas igrejas, né? Onde nós temos a oportunidade de fazer atendimentos, né? Em seminários, nós percebemos como a noiva de Cristo precisa ser adornada, porque a raiz da amargura, né, ela vem da ofensa. Então, o que é a amargura? Más águas. Então, o ressentimento, a má água, né, que são as mágoas, elas precisam ser limpas, né? A noiva de Cristo precisa ser adornada nesse sentido. Então, muitas vezes, né, o orgulho impede algumas pessoas de responder, né, da maneira bíblica, de responder da maneira em que a palavra diz, né? E a gente vê pessoas sendo curadas assim também, né? A gente vê pessoas sendo curadas dessas feridas, né? Sendo curadas, sendo libertas, né? Sendo cheias do Espírito Santo, e vi outras receberem respostas às suas orações, né? Ao serem libertas da armadilha, né? Imediatamente quando a pessoa sai ali desse cativeiro da falta de perdão, imediatamente elas conseguem aí ver, né, a resposta das suas orações. Então, glória a Deus, né? Embora a gente sabe aí que existe um alto índice ainda, né, de pessoas que não foram, que não se permitem aí serem tratadas, mas as que se permitem serem tratadas dentro de um relacionamento, buscando ajuda, reconhecendo, né, a raiz, a origem da ofensa, enfrentando, né, com os princípios bíblicos, né, as pessoas elas saem desse cativeiro e têm experiências poderosas e se aprofundam no relacionamento com Deus, né? Então, o conhecimento aí, né, da atual situação é muito importante, né?
Deus fez essa mensagem arder no meu coração em relação ao perdão. Então nós precisamos crescer nesse entendimento, né? Quando nós vivemos esse momento de reconciliação, essa palavra, esse ato de reconciliação é a chave do avivamento, né? O avivamento é uma das principais molas propulsoras, né, de um avivamento que varrerá a nossa nação, que vai mover a nossa casa, a nossa família, né? Os incrédulos que antes estavam cegos e não viam, né, e não se relacionavam com Jesus, vão se relacionar por esse grande mover, né? Mas isso parte pelo relacionamento, parte pela reconciliação, enfrentando as feridas. Como eu falei, né, quando nós falamos de ofensa, é porque um dia eu estive cativo também pela essa armadilha que muitas vezes é mortal, né? E Deus falou ao meu coração que isto é apenas, né, eu creio que o começo. Muitos serão libertos, curados e restaurados, né, ouvindo essa live, lendo o livro, né, e obedecendo aos apelos do Espírito Santo. Amém? Creio que muitos casamentos serão restaurados, restituídos. Creio que quando você ouvir, ou você que já está ouvindo, né, esta palavra de reconciliação, essa palavra de perdoar, né, guardando aí o seu coração, como nós vemos aqui, lemos em Provérbios 4:23, como a Ana Paula postou aqui: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida, né? Nós precisamos guardar, porque nós podemos estar sendo dirigidos, direcionados pelas feridas, né? Pela ofensa que um dia nós caímos nessa armadilha, que é uma armadilha, né, mortal se nós não sairmos dessa armadilha. Nossa reação a uma ofensa determina o nosso futuro. Olha, eu vou repetir. A nossa reação a uma ofensa determina o nosso futuro, né? E como Jesus falou lá em Lucas capítulo 17, versículo 1, que é inevitável que venham os escândalos, né? É o gatilho, né? Escândalos ali naquela passagem, naquele versículo, é o gatilho da isca, né? É o gatilho de uma armadilha, né? Então a ofensa, ela é uma terra fértil para o engano. Muitas pessoas, né, quando mordem a isca, acham que o divórcio é a melhor solução, acham que o isolamento é a melhor solução, acham, infelizmente, que sair e trocar de igreja é a melhor solução, né? E na medida que nós vamos vendo, né, a essas decisões de divórcio, essa decisão de isolamento, essa decisão de sair de igreja, essa decisão de ir, né, para estar distante das pessoas que ofenderam, são, sem dúvida nenhuma, a maior e pior decisão que as pessoas podem ter, né? O inimigo, né, que é isso, né? A nossa alma, né, muitas vezes quer ser conduzida pela facilidade. Eu não estou dizendo aqui que é fácil você enfrentar uma pessoa que te ofendeu, uma pessoa que te humilhou, que te traiu, uma pessoa que te rejeita, uma pessoa que te trai, que te humilha, uma pessoa que te abusou. Não estou falando que isso é algo fácil de se realizar, de se fazer, não. Eu estou falando que é necessário, mas dentro de um relacionamento com os princípios da palavra, com o Espírito Santo, é possível. Porque tudo tem um tempo, tudo tem um modo. Na relação com o Senhor, nessa relação de perseverar conectado, de perseverar, né, conectado com a videira, é fundamental. Então, no Salmo 55, versículo 12 ao 14, Davi lamenta: não é inimigo que me afronta, se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Eles são aqueles com quem nos sentamos ao lado.
São as pessoas que estão ao nosso lado que vai nos ofender. São as pessoas que estão dentro da nossa casa que vão nos ofender. São as pessoas que caminham conosco que vão nos abandonar, que vão nos trair, que vão estar conosco. E nós precisamos preparar, né? Nós precisamos estar preparados para passarmos com isso, né? E viver, né, da melhor maneira os abandonos, as traições, as humilhações, né, os abusos verbais, físicos, né? Nós precisamos estar preparados, né? Nós precisamos crescer nesse entendimento. Quanto mais próximo o relacionamento, mais grave a ofensa. Quem me ofende não é quem está longe de mim, mas é quem está próximo. Somente aqueles com quem você se importa é que podem te ferir. Somente são as pessoas que estão do seu lado, mais perto de você, são elas que vão te ofender. Então, você espera mais deles, né? Afinal, nós esperamos, né? Você deu mais de si a eles. Quanto maior a expectativa, maior a queda, né? Então, hoje, mais do que nunca, o egoísmo reina na sociedade, né? Por isso que dentro do ministério, dentro das relações, nós não podemos fazer esperando algo em troca das pessoas, né? Hoje, homens e mulheres, né, de hoje cuidam de si mesmos, né? Negligenciando e ferindo aqueles que os cercam, né? Olhando para si mesmo. Isso não deveria nos surpreender, né? A Bíblia é muito clara quando diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, fala justamente sobre isso, né? Esperamos isso de incrédulos, esperamos muitas vezes isso de pessoas distantes, de pessoas longe, né? Mas aqui, né, Paulo não estava se referindo ao que estão de lado de fora da igreja, não. Ele estava falando daqueles que estão dentro dela. Ele não estava falando de pessoas que estão fora da família, mas ele está falando de pessoas que estão dentro dela, né? Muitos estão feridos, magoados, né, e amargos, justamente por frustrações e decepções com pessoas, né? E estão ofendidos, mas não percebem, né? Mas não percebem que caíram na armadilha de Satanás, né? A culpa é nossa? Então a pergunta é essa. A culpa é nossa? Jesus deixa muito claro que é impossível viver neste mundo e não ser ofendido, né? Lucas 17, versículo 1. Lembra lá da origem da palavra escândalo, né? Que tem a origem da ofensis, né? Então, ao que diz aí, né? Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Provérbios 18, versículo 1. Muito bem, Diego, é isso mesmo, né? Por isso que nós não podemos se isolar. Então, né, Jesus deixou muito claro que é impossível viver neste mundo e não ser ofendido. No entanto, a maioria dos crentes, a maioria das pessoas fica chocada, perplexa, né, e surpresa quando isso acontece, né? Achamos que somos os únicos que foram injustiçados. Esta reação nos deixa vulneráveis, né, a uma raiz de amargura. Portanto, devemos estar preparados e armados para as ofensas, né? Preparados, né, espiritualmente, porque nós não podemos ser conduzidos pelo nosso sentimento. Quando isso acontece, é uma idolatria do sentimento. O mundo vem ditando isso, o mundo e três inimigos que nós temos: o mundo, a carne e o inimigo da nossa alma. E o mundo vem ditando isso, que nós somos o que nós sentimos, e não é verdade, né? Nós não podemos viver nessa idolatria do sentimento, né? E o nosso espírito precisa ser fortalecido com o Espírito de Deus, para que a nossa reação seja, né, uma reação de tratar o mal com o bem, porque isso é divino, né? Eu já falei isso aqui e vou repetir. Tratar o bem com o mal é demoníaco. Tratar o bem com o bem é humano, mas tratar o mal com o bem é divino. É algo sobrenatural.
Então essa nossa reação, nós precisamos estar preparados para essa relação, né? Devemos estar para essa reação, para essa ofensa, né? E portanto devemos estar preparados e armados para as ofensas, porque a nossa reação determinará o futuro, amém? Nossa reação a uma ofensa determina o nosso futuro. Que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que as feridas que vêm das ofensas, das palavras, do desprezo, das humilhações, das traições, que as feridas não venham conduzir as nossas vidas, mas sim o Espírito de Deus. Que nós venhamos estar preparados para cada ofensa. Que nós venhamos estar preparados para termos uma reação de tratar o mal com o bem. Amém? No decorrer dessa semana, eu quero ir se aprofundando nesse tema, como livrar-se de uma armadilha mortal, a ofensa, né? E eu creio que nós vamos crescer nesse entendimento, nós vamos, né, ser capacitados aí a viver uma vida reagindo, né, às ofensas como Jesus assim nos direcionou e nos orientou. Vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, porque hoje, até hoje, nós poderíamos, né, estar sendo, né, conduzidos pela ferida, pela ofensa, buscando, né, algo, porque a nossa ferida, né, está nos conduzindo, a ofensa está nos conduzindo. Mas hoje, em nome de Jesus, através da relação com a palavra, através dessa relação com o Senhor, nós vamos viver, né, movidos pelo Espírito, o Espírito testificando o nosso espírito e nos dando uma direção. Amém? Amanhã, às 18 horas, na viração do dia, nós voltamos para falar mais sobre, né, essa armadilha mortal. Se nós permanecermos nela, é mortal, mas se sairmos, né, não é mortal, né? Então, em nome de Jesus, nós vamos sair, vamos nos livrar dessa armadilha. E eu quero orar com você. Amém? Orar, ouvindo esse louvor. Eu queria que você nesse período meditasse aí na letra desse louvor. Eu quero te agradecer, você que esteve aqui nesse momento. Quero que o Espírito Santo de Deus venha te fortalecer e te levar a lugares de áreas ocultas da sua vida, que alguma raiz de amargura ainda esteja no seu coração, na sua alma, para que você seja curado e liberto em nome de Jesus. Amém? Pai, nós queremos ser capacitados pelo Teu Espírito nessa semana, onde nós vamos tratar, nós vamos denunciar as armadilhas do inimigo, essa armadilha que muitas vezes tem nos feito paralisar e tem construído muros no relacionamento com o Senhor, porque a Tua palavra diz que quem não perdoa não é perdoado. No nome de Jesus, nessa relação, nós queremos, Senhor, ter, Pai amado, o Teu Espírito nos conduzindo, a Tua palavra nos direcionando, e que em cada ofensa que vir, nós sabemos, Senhor, que é inevitável que não venham as ofensas, é inevitável, Senhor, e nós queremos estar preparados para reagir, Senhor, lançando, ó Pai amado, o bem contra o mal, Senhor, porque isso é divino, porque a Tua palavra diz em Romanos 12, versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua mente. É isso que nós queremos, Pai, agir conforme a Tua palavra, não somente sermos ouvintes, mas sermos praticantes, em nome de Jesus, Pai. O nosso desejo por relacionamento com o Senhor é muito, Pai, é grande, e é isso que nós queremos, Senhor, esse momento de relação, nos leva para essa profundidade, nesse lugar de intimidade, e nós sabemos que a falta de perdão pode nos bloquear, pode nos parar, e nós não queremos, Pai, nós queremos ter uma relação com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Nós perdoamos e recebemos o Teu perdão, em nome de Jesus, amém. Oferece perdão, meu irmão, oferece perdão, minha irmã, tenha compaixão de quem te ofendeu, porque se te ofendeu é porque foi ofendido antes, porque tem uma ferida, porque a pessoa agarrou a armadilha da ofensa. Só fere quem já foi ferido, só trai quem já foi traído, só humilha quem já foi humilhado,
só rejeita quem já foi rejeitado, só despreza quem já foi desprezado. Então tem compaixão, amém? Perdoa, glória a Deus. Essa é a nossa expectativa, que nós vamos perdoar todos os nossos ofensores. Glória a Deus. Justificado, não carrega nenhum sentimento de culpa. Nós vamos falar sobre isso também, amém? Glória a Deus, aleluia. Passos de Jesus. Vamos seguir os passos de Jesus. Perdoar para ser perdoados. Bênção pura, é isso aí, Gilson. Vamos perdoar. Confessa que muitas vezes você tem dificuldade em perdoar. Que você precisa da força do Espírito Santo. Que você precisa receber um batismo de amor. Vamos clamar. Porque não é realmente, de fato, não é fácil. Aqueles discípulos que estavam com Jesus, eles testemunharam milagres, a multiplicação dos pães, dos peixes. Testemunharam, eles viram os mortos ressuscitar. Mas quando Jesus falou, olha, perdoa os seus ofensores, eles pediram para Jesus, aumenta-nos a fé, porque eles sabiam que é uma batalha, uma luta, perdoar os nossos ofensores. Mas nós podemos, na força do Espírito Santo, é possível, amém? Deus abençoe, um forte abraço, que o amor de Cristo Jesus reine no seu coração, hoje e para todos sempre. Amém. Um forte abraço. Até daqui a pouco no culto, às 20 horas. Deus abençoe. Livra-me de mim, Senhor.